Então, quem achou 1 Samuel capítulo 3, diz achei. Quem não achou, diz misericórdia. Vamos lá. 1 Samuel capítulo 3. Começa o texto assim no versículo 1. O menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Repete comigo, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse, eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu, eu não chamei você, vá deitar. Ele foi e se deitou. O Senhor tornou a chamar, Samuel. Este se levantou, foi até Eli e disse, eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu, meu filho, eu não chamei você, vá deitar. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse, eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Por isso Eli disse a Samuel, vá deitar. Se alguém chamar, diga, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Vou parar por aqui. Você pode botar a mão no seu coração? Senhor, diante da Tua presença, Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra e eu peço que o Senhor se revele a nós nessa noite, que o Senhor venha, Pai, com a Tua vontade, a Tua palavra, usa-me como um canal e manifeste-se a nós nessa noite, em nome de Jesus, amém. Estou até sentindo falta de um fundinho, se Roberto estiver aí, podia pedir a ele para fazer o fundo aqui para mim. Então vamos lá. Primeiro, eu quero fazer você entender algumas coisas, antes de eu entrar na palavra de hoje. Quem era Eli? Quem era Samuel? Eli era um sacerdote, um sumo sacerdote, nessa época aqui de Israel, e ele fazia parte da tribo de Levi, que era uma tribo que era separada para servir a casa do Senhor. A tribo de Levi, ela não tinha uma terra própria, ela não tinha bens próprios, porque tudo da tribo era em prol de servir ao Senhor. E era muito comum aqui nessa época que os filhos sucedessem os pais. Então, era uma coisa muito comum de se esperar que os filhos sucedessem Eli. Porém, se você ler a história, você vai ver que os filhos de Eli fizeram tudo errado. Mas não só que eles fizeram assim, eles não cortaram o pão direito. Não, eles fizeram verdadeiras atrocidades, manchando a história de Israel, manchando o altar do Senhor, manchando tudo que era santo para o Senhor. E Deus falou com Eli, e Eli não corrigiu os filhos, Eli não repreendeu os filhos, e o sacerdote ele não fez absolutamente nada.
Samuel, talvez você conheça a história de Ana, uma mulher que chorou perante o sacerdote, chorou perante o Senhor pedindo um filho, alegando que se Deus desse um filho a ela entregaria ao Senhor. Samuel é essa criança que Deus deu a Ana, e no tempo certo, Ana foi até o templo e falou: eu estou trazendo meu filho como eu prometi para ser criado para Deus. Então, nesse momento, Samuel, ele tinha por volta de 12 anos de idade. E quando a gente estuda, a gente vê que Samuel foi para morar no templo por volta dos seus 5 anos de idade. Então você compreende comigo que Samuel aqui nesse momento, ele já estava há mais ou menos 7 anos morando no templo. Então ele já tinha ouvido sobre Deus, ele já conhecia o Pentateuco, talvez ele já sabia o Pentateuco de cor e toda a história, e tudo ele já sabia, já lhe era muito íntimo e familiar para ele. E então aqui nós vemos o momento da história em que Samuel é escolhido por Deus para suceder Eli. Samuel era escolhido por Deus como um homem de Deus, para ser um profeta, para ser boca de Deus para o povo. Então Deus aqui, ele muda a estratégia, porque eu quero dizer uma coisa para você. Deus, ele muda estratégias, ele muda famílias, mas ele não muda princípios. Princípios são inegociáveis para Deus. Então, se Deus estabeleceu a sua regra de como deveria ser a oferta ao Senhor, de como deveria ser o trabalho do sacerdote, do sumo sacerdote na casa do Senhor, então isso era um princípio, porque as palavras de Deus são como princípios para nós. Elas não são como conselhos que você ouve ou não, se você quiser. A palavra de Deus, a palavra proferida pela boca de Deus é inegociável. E talvez até hoje você não tenha caído essa ficha no seu coração, na sua vida, que a palavra de Deus para você, ela precisa ser inegociável, porque se ela não for inegociável para você, você vai ser retirado do plano de Deus e outra pessoa vai ser colocada no seu lugar. Porque Deus muda a estrutura, mas não muda princípio. Então aqui a palavra de hoje, eu quero trazer algumas lições poderosas que esse texto nos ensina. Vamos estar aprendendo aqui com Samuel, aqui um menino de 12 anos, o tanto que ele tem para nos ensinar. Eu poderia virar e falar, vamos aprender com Eli. Não, eu não quero aprender com Eli nesse momento. Eu quero aprender com Samuel, porque eu quero ser como Samuel. E se você quer ser como Samuel, e você anota o que eu vou te falar, pega esse texto para você ler em casa depois, medita nessa palavra, e vamos aprender com Samuel nessa noite. Aqui logo no início, eu até pedi para vocês responderem. A primeira lição que eu quero passar para nós nessa noite é que antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O que isso significa? Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Ou seja, lá no Antigo Testamento, quando você vai ler Êxodo, se eu não me engano, é Êxodo, não lembro agora de cabeça. Deus está dando as orientações para Moisés e para o povo, orientações de como deveria ser os sacrifícios, as ofertas, como deveria ser o trabalho do sumo sacerdote. Então, uma das orientações que Deus deu ao povo era o seguinte: Deus acendia a lâmpada,
Não era o homem que acendia, era Deus. Deus colocou o fogo no altar, o fogo do altar era de Deus. Porém, ao sacerdote cabia tirar as cinzas e repor a lenha. Cabe a nós, a mim e a você, retirar as cinzas, limpar e botar nova lenha, para que o fogo continuasse a queimar, ou a lâmpada continuasse acesa. Mas o que acontece quando você... Quem gosta de churrasco? O que acontece quando você não limpa a churrasqueira e você deixa o fogo queimar e você só vai colocando nova lenha no meio daquela cinza? Depois de um tempo o negócio fica meio estranho, né? O negócio fica meio esquisito. A carne já não fica com o mesmo gosto. Fica uma fumaça meio esquisita. Quem tem air fryer aqui, né? Perguntei, mas é só assim para entender, né? Quem tem air fryer sabe que se não limpar ela, começa a sair uma fumaça preta. E o cheiro parece que inunda a casa toda. Aí você já, quando você vê aquela fumaça preta saindo da air fryer, você já até se toca. Eu tenho que limpar minha air fryer. Não sei se isso já aconteceu com você, irmão, mas já aconteceu comigo. Eu começar a fazer algo na air fryer, a fumaça começar a sair preta. Então você concorda comigo que esse altar onde essa lâmpada do Senhor estava acesa, nesse período aqui dos filhos de Eli, eles estavam fazendo tantas atrocidades que a lâmpada estava se apagando. Mas cabe a quem cuidar da lâmpada? Vou reformular minha pergunta. Cabe a quem botar o fogo na lâmpada? O fogo cabia a quem? Fala, gente. Me ajuda aí a pregar, irmãos. A Deus. O fogo era de total cuidado de Deus. Porque se o sacerdote fizesse a parte dele de limpar, de trocar a cinza e repor a lenha, o fogo continuaria queimando. Em outras palavras, porque às vezes a gente fica usando essa linguagem figurada, talvez você não entenda. O sacerdote cabia fazer aquilo que Deus tinha mandado. Tinha algumas regras. Regra para queimar a carne, regra de que momento a carne deveria ser tirada do altar e ser consumida pelo povo. Sim, todo o povo tinha que comer aquela carne. A carne não era jogada fora, servia de comida, mas no momento certo. E os filhos de Eli começaram a adulterar as ofertas. Então eles começaram a manipular as ofertas que iam para Deus. Então os filhos de Eli, eles estavam manipulando o povo a não cumprirem, não deixavam o povo cumprir o que tinha que se cumprir para Deus, e eles estavam roubando para si as coisas que eram somente para Deus. Então nesse momento aqui que a gente leu esse texto, Eli já sabia as atrocidades que os filhos estavam fazendo, e Eli não fez nada. Então Deus, para que a chama, a lâmpada não se apagasse completamente, Deus precisou agir e mudar o curso da história. Então, quando as coisas começarem a acontecer da forma que Deus não quer que aconteça, Deus mesmo vai mudar o curso da história. Não é você que vai mudar o curso da história, é Deus que vai mudar o curso da história. Esses dias eu publiquei algo no meu Instagram, não sei se vocês viram, que eu falei assim: quem está precisando de um preocupador profissional? Talvez você esteja precisando. Você se preocupa com tantas coisas, mas não é para você se preocupar, não cabe a você. Deus é o preocupador profissional. Ele é aquele que fala: lance sobre ele. Deus fala: lance sobre mim.
e tome o meu fardo que é leve, que é suave. Traga para mim toda a sua ansiedade, porque eu vou cuidar de você. Mas você precisa lançar sobre ele a sua preocupação. Então, quando Deus ele fala assim, né, quando aqui está falando, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus agiu. O que eu quero dizer com isso? Deus não permite que a lâmpada se apague. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui com Samuel é que Deus não permite que a lâmpada se apague. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe, porque a lâmpada não será queimada. O fogo não vai se apagar. Não importa, o mundo lá fora está vivendo um caos, mas Deus colocou a igreja vivendo nesse mundo, porque a igreja é esse local da chama, onde a chama de Deus queima. É na igreja, não é na igreja aqui não, gente. É isso aqui, ó. Essa união aqui, ó. Nós estamos queimando, nós estamos queimando, nós estamos queimando aqui. Porque Deus queima em nossa unidade, em nossa comunhão. Vira para trás, olha para as pessoas que estão aqui. Olha. Em que outro momento você tem essa oportunidade de adorar a Deus com pessoas que talvez você nunca teria oportunidade de conhecer? Isso é igreja, isso é igreja. E por causa da igreja, Deus não vai permitir que a sua lâmpada se apague. Mas a lâmpada não é nossa responsabilidade. E para a lâmpada continuar acesa, Deus chama servos. Deus chama novas pessoas. Deus coloca as pessoas que o adoram em espírito e verdade nos lugares pontuais, nos lugares que Ele sabe que a lâmpada vai continuar acesa. E Ele move estruturas. Ele faz o impossível acontecer para que a lâmpada não se apague. E a nós só cabe, o que cabe a mim e a você? Nos arrependermos dos nossos pecados, retirar a cinza e colocar nova lenha, adorá-lo, 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 porque Ele é digno, porque Ele é merecedor, porque Ele é santo. Não é porque você quer o carro do ano, não é porque você quer alguma coisa, não, você só vai adorá-lo por quem Ele é, por tudo que Ele já fez, pela sua soberania e graça, você vai louvá-lo, elogiá-lo. Seja aqui na igreja em comunhão, seja em casa, no seu secreto com Deus, cabe a nós isso, pedir perdão pelos nossos pecados, que é retirar a cinza e botar nova lenha, oração, leitura bíblica, louvor, elogiar o Senhor, adorar o Senhor, ser grato. Samuel, ele servia no templo. Logo aqui no versículo 3 fala: o menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. Era interessante porque Samuel, ele servia o templo. E ele servia Eli, e ele servia as pessoas que precisavam de Samuel ali. Samuel servia ao Senhor. Então, Samuel servindo, eu e você servindo ao Senhor, Deus vai nos chamar, Deus vai contar comigo e com você. E um detalhe legal aqui, é que aqui fala que Samuel, ele dormia próximo da Arca da Aliança. A Arca da Aliança é a representação da presença de Deus. Então, Samuel dormia próximo à presença de Deus. Quero dizer para você que todos os dias, quando você deita na cama, você está dormindo próximo à presença de Deus. Porque Deus não te abandona, Deus não te abandona, Deus não deixa você sozinho. Não é porque você sai daqui desse templo que Deus fica
nesse lugar e você vai sozinho para casa. Não, Deus vai com você. Então todos os dias, quando você deita na sua cama, você bota a cabeça no seu travesseiro, você está preocupado ou você está despreocupado, você está dormindo próximo à presença de Deus. E é nesse lugar, é nesse ambiente em que Deus chamou Samuel. Samuel, Samuel. E talvez hoje, quando você for dormir, Deus vai chamar Cíntia, Deus vai chamar Lara, Deus vai chamar Sara, Deus vai chamar Beatriz, Deus vai chamar Obadias. Deus chama os seus servos. Hoje, eu e você estamos sendo chamados para um propósito que é maior que nós: servir ao Senhor. E quanto mais você serve, parece que mais Deus te chama, Deus te convida, Deus conta com você. Se você está aqui, você não serve em nenhum ministério na igreja, eu convido você, eu desafio você a servir na casa do Senhor, a servir a Deus. Se você não sabe, pastor, eu não sei qual talento eu tenho, eu não sei aonde eu poderia servir, sirva na diaconia, sirva no som, que você pode aprender, sirva nas mídias, sirva no ministério infantil. Só se coloque nessa posição: eu quero servir. Hoje a igreja representa esse templo, que é esse lugar da manifestação da presença nos cultos. Os cultos é onde cria-se esse ambiente, esse lugar para a manifestação da presença de Deus. Porque a manifestação da presença de Deus, ela vem quando todos nós em uma só voz adoramos a Deus. Nós paramos tudo. Nós deixamos o celular de lado, nós deixamos nossas tarefas em casa de lado, nós paramos a nossa vida, a gente vem aqui para esse lugar, para juntos com desconhecidos glorificar o nome do único que é digno de ser exaltado. E eu quero dizer para você que há um poder nisso. Vira para a pessoa que ou está do seu lado ou que está atrás de você e fala assim: a igreja é o melhor lugar para todos. Querido, se alguém virar para você e falar: não, por que eu vou levar fulano na igreja? Não, porque o que a igreja vai fazer por fulano? A igreja não vai pagar as contas de fulano, a igreja não vai alimentar fulano. Ei, o melhor lugar para se estar é na igreja, porque é onde a manifestação da presença de Deus acontece. E sabe algo maravilhoso? Que eu já vi histórias de pessoas que não tinham nada, que não tinham R$1, entraram aqui dentro e Deus levantou outra pessoa para dar carona para aquela pessoa. Deus levantou outra pessoa para pagar o lanche daquela pessoa. E Deus foi levantando pessoas para suprir aquela pessoa. Porque a igreja é o lugar da manifestação da presença de Deus. Então, se alguém virar para você e falar: não, a igreja o que é a igreja? A igreja é o lugar da manifestação da presença de Deus. Quando eu estava no Carisma, eu ouvia inúmeras histórias maravilhosas. E hoje eu falo: Senhor, eu quero vivenciar essas histórias aqui na minha igreja. Mas, gente, a história é doida. Quer ver uma menina sai de Niterói, entra no ônibus, vai para Belo Horizonte, entra na Igreja Batista da Lagoinha, porque estava tendo a conferência do Espírito Santo. Ela não tinha onde dormir. Ela não conhecia ninguém naquela igreja. Ela foi para aquele culto e Deus direcionou ela a uma pessoa. E ela virou para a pessoa que era a pessoa certa e falou: olha, eu estava num lugar assim, em Niterói, e eu estava vendo
essa conferência acontecer ao vivo. E uma voz falou comigo que era para eu entrar no ônibus, parar aqui, que vocês iriam me ajudar. O que aconteceu? Daquela noite, ela já saiu para uma casa de um irmão, então ela já teve lugar para dormir. Deram um lanche para ela. Naquele dia, intercessores que oraram entenderam que Deus queria fazer algo na vida daquela menina. Ela já foi matriculada gratuitamente no Carisma. Ela morou 2 anos lá no Carisma. E depois ela foi enviada para as nações. Cara, se você não vê o quanto isso é a manifestação da presença de Deus, então você não está entendendo o que eu estou falando. A igreja é o único lugar melhor para se estar para todos nós, para todo mundo que está lá fora perdido no caos desse mundo. Porque aqui acontece a manifestação. Se não tem acontecido, é porque eu e você precisamos nos dispor a Deus e falar: Deus me usa, Deus usa os meus bens, usa o meu carro, usa a minha casa, usa o meu salário, usa-me Deus, usa-me para que eu seja a resposta na vida daqueles que o Senhor ama, porque Deus ama pessoas que estão lá fora, perdidos, precisando, e eu e você precisamos ser enviados por Deus para ser a resposta. E às vezes o ser enviado é alguém chegar aqui e a gente abraçar. Às vezes a gente acha que o ser enviado é igual a gente pegar um avião e ir para a África, ir para o Oriente Médio. Não, aqui na sua casa, aqui no seu lugar, você pode se dispor. E a segunda lição que eu quero que a gente aprenda nessa noite é que Deus, Ele persiste. Fala, Deus persiste. Porque aqui, desde o versículo 4 até o versículo 6, você vai ver que Deus chamou Samuel 4 vezes. Deus chamou Samuel, mas somente na 4ª vez Samuel respondeu. Sabe o que atrapalhava Samuel de responder a Deus? Eu vou falar 3 coisas que atrapalharam Samuel de responder a Deus antes da 4ª vez. Primeiro, Samuel não conhecia a voz de Deus. Como assim Samuel viveu 7 anos no templo, servindo o templo, mas não conhecia a voz de Deus? Samuel não conhecia a voz de Deus. Segundo, eu acredito que Samuel, ele não imaginava que ele iria ser escolhido por Deus. Ele nem cogitou que a voz que o chamava poderia ser Deus. Porque 3 vezes ele ouviu, e as 3 vezes ele conectou aquela voz à voz de Eli. Você e eu, muitas das vezes, nós temos uma falha em nossa identidade. Nós temos a gente não vê quem a gente é de fato. A gente vê que a gente é pela educação que a gente teve, os traumas que a gente viveu, as faltas que a gente teve, ou a gente é o nosso emprego, a gente é... Não, você é filho de Deus. Você é filha de Deus. E existe uma identidade nessa filiação. Existem coisas que só filho tem entendimento, só filho tem acesso. Então sim, você não é pequeno demais para Deus te usar. Não, você não é. Você não é pequeno. Você não é... Aí você pode... Mas eu não sei quem olha, coitado de mim. Coitado de mim. Não, eu não... Não, Deus nunca me chamaria para ser um pregador da palavra. Deus nunca me colocaria em lugares altos. Não, coitado de mim. Ei, você é um filho de Deus. Deus pode colocar você em lugares inimagináveis, se Ele quiser e você se posicionar. Por exemplo,
Esses dias, eu me dei conta que eu não posso viajar para lugar nenhum fora do Brasil. Porque eu não tenho identidade, porque eu uso a carteira de habilitação como identidade. Porque eu não sei se você sabe, mas para ir para Buenos Aires, Paraguai, acho que Uruguai, também você vai com a sua identidade do Detran. Você não precisa de passaporte para ir para Buenos Aires. Eu não posso nem ir para Buenos Aires, porque minha identidade venceu e eu fico usando a carteira de habilitação. Não posso ir para lugar nenhum, meu passaporte venceu e eu não mandei fazer outro. Então, como que eu posso falar para Deus, Deus, eu quero ir para as nações? Eu não estou dizendo que eu falo isso, não. Mas eu quero dizer assim, Deus, eu quero ir para as nações. Aí Deus vai virar e falar assim, como que você quer ir para as nações? Você não tem nem passaporte. Tem alguma coisa errada aí nessa sua oração. Então, não existe problema de você falar, Senhor, eu quero que o Senhor me envie às nações. Mas existe problema quando você não se prepara para Ele te enviar para as nações. Porque nós precisamos dar passos de fé. Então, essa segunda lição é que nós precisamos saber quem nós somos. Tirar essa coisa de vitimismo, coitadinho de mim, pobre de mim, como Samuel aqui, que ele não se atentou, que poderia ser Deus falando com ele. E a terceira coisa que atrapalhou Samuel de responder imediatamente para Deus é ele não ter recebido a manifestação da palavra de Deus em sua vida, porque aqui no versículo 7 diz, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. Então o que pode estar impedindo eu e você de respondermos rápido ao Senhor? Se a gente não conhece a voz do Senhor, isso significa que a gente não está tendo intimidade com Ele. Eu e você precisamos ter intimidade com Deus. Você precisa conhecer o Deus ao que você serve. Vai se trancar no quarto, vai ler a palavra do Senhor, vai orar, vai meditar, vai buscar o Senhor. Não viva a sua vida espiritual por isso aqui, pelo que eu estou falando. Viva sua vida espiritual pelo que Deus diz em sua palavra. E hoje tem versão de Bíblia de tudo que você possa imaginar. Tem uma versão chamada A Mensagem. Ela é parafraseada, ou seja, é um texto que auto se explica. Se você tem dificuldade de entender a Bíblia, compre essa Bíblia, A Mensagem, e você vai entender. É impossível você não entender, você vai entender, porque ela é auto-explicativa. É uma Bíblia, por exemplo, que você não conseguiria trazer aqui para a igreja, que você não consegue acompanhar o texto, porque ela vai explicando. É uma Bíblia maravilhosa, já tive ela e recomendo. Tem a NTLH também, enfim. Inúmeras Bíblias que você pode ter acesso para você ter o seu conhecimento sobre Deus. E você precisa fazer o quê? Deixar com que a palavra, essa palavra, entre para dentro de você, se manifeste em você. Porque muitas pessoas lá fora dizem, eu já li a Bíblia toda. Eu já li a Bíblia toda. E a Bíblia é doida. Mas por quê? Porque não se permitiu que houvesse a manifestação da palavra, da Bíblia dentro de você. Porque toda pessoa que lê a letra sem o Espírito Santo não consegue compreendê-la, não consegue receber a manifestação dessa mensagem. Essa mensagem precisa ter a manifestação do Espírito Santo na sua vida, através da palavra. Então essas três coisas podem estar impedindo você também de estar demorando a responder a Deus, porque você não sabe que Deus está te chamando, porque afinal de contas você não conhece a voz dele, e porque você fica pensando menos de você, ou nesse caso aqui você fica pensando menos de você, então você não pensa, tipo assim, Deus está falando e você tá, acho que Deus está falando com a pastora Carol. Roberta, acho que Deus está falando com você. Roselma, acho que Deus está falando com você. Porque comigo Deus não está falando. Às vezes você age assim. E isso está te atrapalhando. Porque Deus não desiste. E a terceira lição é: Deus usa as autoridades. Porque aqui no versículo 8, vai estar assim:
E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava um menino. Então, Deus usa as autoridades na nossa vida. Eli era uma autoridade na vida de Samuel, mesmo Eli tendo falhado como pai, mesmo Eli tendo cometido alguns erros, isso não tirou de Eli a autoridade que ele tinha sobre a vida de Samuel. Então, naquele momento, pela terceira vez, quando Eli ouviu o que Samuel falou, ele entendeu. E nós, como autoridade, até escrevi aqui, nós como autoridade precisamos aprender a discernir as coisas espirituais e orientar os nossos. Pai, mãe, avô, tio, vocês são autoridades. E vocês precisam aprender a discernir as coisas espirituais e saber dar as orientações que aquela pessoa naquele momento está precisando. Então, tios aqui, se você está com seu sobrinho e naquele momento o pai não está, o avô não está, e naquele momento você é autoridade na vida do seu sobrinho. Tenha discernimento espiritual para você poder dar a orientação que o seu sobrinho precisa. E eu estou falando isso porque às vezes tem coisas muito óbvias, né? Pai é autoridade, mãe é autoridade. São figuras óbvias. E eu quero sair do óbvio, porque tem figuras de autoridade na nossa vida que elas precisam sim ter discernimento espiritual e saber orientar. Então Então Eli virou para Samuel e falou: vá deitar. Se alguém te chamar, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então aqui Eli foi essa figura de dar a direção para Samuel. Eli orientou Samuel e Samuel seguiu a orientação de Eli. Nós precisamos seguir as orientações que nós recebemos. Nós precisamos sair desse lugar de compreender. Porque às vezes a gente não obedece porque a gente não compreende. Mas entenda, Samuel aqui, ele não compreendeu que Deus estava chamando. Porque entenda, Eli não falou para Samuel: Samuel, é Deus que está te chamando. Não, Eli virou e falou: vá se deitar, se alguém te chamar, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então, Eli deu uma orientação a Samuel. Samuel simplesmente obedeceu. Eu e você precisamos obedecer. Não é porque a gente compreende, não é porque a gente entende, não é racional, é porque a gente está debaixo da palavra de autoridade. A gente obedece. Eu, como sua pastora, eu sou uma pessoa de autoridade sobre a sua vida. Então, se você vem conversar comigo e eu te dou uma orientação, obedeça. Não é para você entender, não é para você compreender, é para você obedecer. Ah, pastora, se você está aqui e você está debaixo da minha cobertura espiritual, obedeça. Se você não concordar comigo, dobra seu joelho, ore ao Senhor e fale para Deus. Porque Deus é todo poderoso. Deus pode mudar a minha cabeça, Deus pode mudar a minha vida, Deus pode mudar a cabeça do pastor Gessé, Deus pode mudar a vida do pastor Gessé. Deus pode fazer tudo, porque Ele é poderoso, Ele é soberano. E aproveitando, abrindo um parênteses, eu sou a pastora de vocês. E talvez vocês precisam me conhecer. Prazer, meu nome é Isadora. Tem uma coisa que você nunca espere de mim. Se alguém falar isso, você pode corrigir. Eu não sou uma pessoa maldosa. Eu não sou uma pessoa maliciosa. Eu não espero o mal das pessoas. Meu primeiro pensamento não é o mal.
Por que você está falando isso, pastora? É porque você precisa me conhecer. Porque pessoas vão dizer coisas sobre mim para você. Porque acontece. Eu vi isso acontecer com a minha mãe, com meu pai. Eu vejo isso acontecer com muitos pastores. As pessoas gostam de falar, embora fofoca é pecado, dissensão é pecado, mas as pessoas continuam cometendo esses pecados assim mesmo. E as pessoas falam, mas se tem uma coisa, eu não sou maldosa, eu não sou maliciosa. Eu vou cometer erros, porque errar é humano. E muitas das vezes o erro está longe do meu controle. Mas nunca vai ser algo que foi um maquineio mal. Eu nunca vou maquinar o mal. Eu nunca vou pensar uma forma maléfica de fazer o mal com aquela pessoa. Isso nunca vai acontecer comigo. Então, estou me apresentando para vocês, tá? Confie na autoridade que Deus coloca na sua vida. Você pode me conhecer, você tem acesso a mim, você pode querer conversar comigo, você pode procurar a Milene também e falar, Milene, eu quero um gabinete com a pastora Isadora, ou eu quero um gabinete com a pastora Jane, ou eu quero um gabinete com a pastora Carol. Você pode marcar gabinete com seus pastores, nós não somos intocáveis. Na verdade, nós somos acessíveis, basta você querer estar com a gente. Amém? Mas nós somos autoridades. E eu e você, todos nós, temos autoridade sobre a nossa vida, a qual nós precisamos obedecer. Samuel, ele era rápido em atender o chamado. Você percebe isso? Das 4 vezes. Samuel, irmão, estava dormindo, deitado. E ouviu, Samuel, prontamente. Oi, Eli, me chamou? Aí você pensa isso, né? Primeira vez. Oi, ele me chamou? Não, chamei não, vai deitar, Samuel. Foi deitar. Samuel. Oi, Eli. Tô aqui. Me chamou? Eu não te chamei não, Samuel. Vai deitar. Samuel. Oi, Eli. Pois não, você me chamou? Pensa comigo, como você reagiria? Você está deitado, cansado, e uma voz te chama. Será que você reagiria tão prontamente, tão rápido? E pelo texto, era rápido. Ele deitou, ouviu a voz, levantava. Então, Samuel era rápido em atender os chamados, mesmo não compreendendo, mesmo ele simplesmente ouvia uma voz que o chamava. Samuel, ele atendia. Ia lá para saber, né? Imediatamente ia até Eli, porque Eli era essa figura que Samuel tinha como um líder, um representante, uma pessoa que o chamaria, seria Eli. Então, Samuel fez essa conexão com Eli. Então, Samuel era rápido. Eu e você precisamos ser mais rápidos. E o que tem atrapalhado com que a gente não seja tão rápido? É porque às vezes a gente é muito racional. E Deus está nos chamando para algo que é fora da razão. É entrar na caixinha do sobrenatural. Igual eu dei esse exemplo lá do que eu vivi no Carisma. O que será que eu e você, sem conhecer Deus, faríamos se a gente estivesse num lugar e a gente ouvisse uma voz que falasse, vai, entra no ônibus e vá para Belo Horizonte, para a Igreja Batista da Lagoinha? Fala sério. O que você faria? Você entraria no ônibus? Eu acho que você faria assim, eu tô ficando doido. Tô ficando maluca. Conheço ninguém lá? O que vai acontecer comigo lá? Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro para pagar o hotel. Eu mal tenho dinheiro para ir e voltar. Mas Deus está nos convidando para conhecermos Ele intimamente. Deus está nos convidando para viver uma vida sobrenatural. Samuel
era um verdadeiro servo. Então a terceira lição, que a gente está na terceira lição, é que Deus usa as autoridades. Deus usa as autoridades para nos guiar. Deus usa as autoridades para nos provar. Porque eu tenho certeza que Eli colocava Samuel para servir, para trabalhar, para limpar, para servir, Deus usa as autoridades para nos provar. Deus usa as autoridades, como eu falei, para nos guiar. E Deus usa as autoridades para nos colocar no lugar que Deus quer de nós. Porque Eli foi colocando Samuel na posição que Deus queria que Samuel estivesse, para o tempo em que Deus iria chamar Samuel, e Samuel seria levantado como um profeta. Eu quero te dar um conselho, que eu até já falei, mas eu vou falar diretamente agora. Deus, Ele é soberano sobre a sua vida. Essa coisa de que pessoas vão impedir o agir de Deus, pessoas vão impedir o plano de Deus na sua vida, pessoas vão atrapalhar o fluir de Deus na sua vida. Nada, nem ninguém, coisa alguma é mais poderoso do que Deus. Então, se você está aonde você está, vivendo o que você está, é porque Deus quer que você esteja aí, vivendo o que você está vivendo aí, para um propósito que só Ele, no tempo certo, vai te revelar. A palavra de Deus diz que ferro afia ferro, e assim é um irmão afiando outro irmão. O que acontece quando você pega dois ferros e você tenta afiar eles? Às vezes dá umas faíscas. Às vezes, quando você vai afiar uma faca, para ela ficar amolada, ela perde um pouco a própria essência dela. Às vezes, a pedra que está amolando também se desgasta. Então, é eu e você nos desgastando mutuamente para sermos formados e ficarmos exatamente como Deus quer que a gente esteja. Então, seja um verdadeiro servo. Samuel servia os servos de Deus. E você aqui na igreja, quando você fica ali na frente, na recepção, quando você faz parte da intercessão, quando você está aqui no louvor, ou quando você está no ministério infantil, ou no som, na mídia, você está servindo os servos de Deus. E assim você está servindo ao próprio Deus. Deus preparou esse culto aqui. Entenda. Não era eu que ia pregar. Essa mensagem não está preparada há muitos dias. Não, Deus me deu essa mensagem hoje. Porque quem ia pregar hoje era o pastor Gessé, mas ele ficou muito mal. Ontem ele foi no aniversário, porque era um aniversário especial. E ele falou, não posso perder esse aniversário. Mas só Deus sabe como ele estava no aniversário ontem. Então, aniversariante, sinta-se amada, porque o seu pastor estava lá, mesmo doente, mas ele estava lá. Mas hoje aqui ele não conseguiu estar aqui. Então, Deus preparou esse culto, Deus preparou essa mensagem para você que está aqui. Essa mensagem não é para quem faltou. Poxa, fulano de tal precisava ouvir essa mensagem. Você pode até mandar para ele, que está sendo gravado, mas não era para ele, era para você. Fala, essa mensagem é para mim. Então Deus está chamando você. Pode até se colocar de pé, pode chamar o Ministério de Louvor. Estou finalizando. Hoje nós temos acesso direto a Deus. E isso é maravilhoso. Porém, eu lhe pergunto, o que você tem feito com esse privilégio?
Você tem um privilégio maravilhoso, você tem acesso direto a Deus. Deus escuta a sua oração, Ele ouve o seu clamor, mas o que você tem feito com esse privilégio? Jesus, Ele te chamou, te capacitou, colocou pessoas na sua vida para te orientar. E o que você tem feito? Como você tem reagido ao que tem acontecido na sua vida? Como você tem agido com as coisas que acontecem na sua vida? Se Deus é poderoso, é soberano, então tudo que está acontecendo na sua vida está cooperando para o seu bem. E precisamos olhar e falar: Deus, tá bom, isso está cooperando para o meu bem. O que eu preciso fazer? O que o Senhor espera de mim? O que o Senhor quer comigo? Uma coisa eu posso falar com você, querido: Deus quer intimidade com você. Deus quer um relacionamento direto com você. Não importa a sua idade, se você tem 10 anos, 8 anos, 7 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60, 70. Deus quer um relacionamento só você e Ele. Compreenda, Deus cuida de tudo, você só precisa obedecer. Deus te dará tudo o que você vai precisar para viver do seu propósito. Você só precisa ter um relacionamento íntimo com Ele para saber as orientações. Deus colocará pessoas para cuidar de você e também para você cuidar. Tudo que você precisa fazer é amá-las. Então, em resumo, pastora, para sermos como Samuel, eu quero ser como Samuel. Nós precisamos ter relacionamento com Deus, ao ponto de discernirmos a voz dEle. Nós precisamos conhecer a Deus para saber que o que eu vivo hoje está no controle de Deus. E se algo não me agrada, cabe a mim orar a Ele e falar: Senhor, eu coloco isso que não está me agradando nas Tuas mãos. Senhor, fulano de tal fez isso e eu não gostei. Você não vai comentar com ninguém, você vai falar com o seu Deus, com o seu Pai, que te ouve em secreto e em secreto te recompensará. E você vai fazer como Samuel. Oi, Senhor, eu estou aqui, o teu servo te ouve. Fala, 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 porque eu te escuto. Sabe, algo aconteceu hoje, eu preparei essa mensagem e geralmente eu fico muito nervosa, principalmente quando eu sou pega de surpresa. E hoje minha filha, ela não queria sair do meu colo. E ela não deixava eu preparar a mensagem. E ela queria ficar comigo, ela queria ficar comigo, ela queria ficar comigo. E aí, Jessé vinha, pegava ela. E a gente conseguiu fazer ela dormir. No momento que ela dormiu, eu sentei e organizei essa mensagem. E depois, eu fui deitar com ela. E eu tô falando isso para dizer para você que eu descansei no Senhor. Eu pratiquei isso aqui. Porque eu poderia ficar descabelada. Meu Deus, fala comigo, Senhor. Será que é isso aqui que o Senhor quer falar? Será? Jessé até comentou comigo: amor, você tá tão calma, você tá tão tranquila. Eu falei: eu resolvi descansar. Eu resolvi descansar. Eu resolvi descansar. E eu simplesmente falei: Senhor, o que o Senhor quer falar com a tua igreja hoje? E o Senhor fala, porque não sou eu. Eu não sei, eu não tenho nada, eu não sou ninguém, eu só sou um vaso que Deus está usando para falar com você. Então, se assim como eu, você quer dizer: Senhor, fala comigo, eu vou te escutar. E uma das coisas que eu falei com o Jessé, eu falei: Jessé, eu quero dormir, eu quero descansar, porque a minha mente tem muitas vozes.
E eu preciso silenciar a minha mente. Eu preciso silenciar a minha mente para eu poder ouvir Deus, saber o que é para eu falar. Por isso hoje eu vim, sentei ali, orei, me ajoelhei e falei: Senhor, o que o Senhor quer falar? Me usa. E eu pensei: fica quieta mente, fica quieta pensamentos, 1000 coisas acontecendo, 1000 coisas para resolver, mas eu falei: não, hoje é noite de silenciar a minha mente. E nesse momento eu quero convidar você a vir aqui na frente. Eu quero convidar os intercessores e os pastores primeiro para vir aqui na frente. Não sei se tem algum óleo ungido. Porque nessa noite você pode até falar: pastora, Deus já falou comigo. Amém, glória a Deus. Mas eu quero que você se posicione. Nesse momento eu quero fazer uma oração. E você vai repetir se você quiser, tá? Fecha os olhos. Senhor, eis-me aqui. Fala comigo, porque eu te escuto. Você que fez essa oração, você vem aqui na frente. Homem com homem, mulher com mulher. E eles vão orar por você. E Deus vai falar com você. Deus pode usar a vida deles para falar com você. Deus pode falar como uma voz no seu coração. Mas Deus vai falar com você.